Fala aí pessoal, estamos voltando aqui na aula de equação exponencial porque a gente precisa resolver mais algumas equações exponenciais um pouquinho mais avançadas, vamos dizer assim, que não são tão simples quanto aquelas que tem algumas coisinhas a mais para fazer. Então nessa nossa segunda parte é continuação direta daquela primeira parte. Você pulou aquela primeira aula, não assistiu, esqueceu de assistir, assiste a primeira aula, porque senão você não vai compreender o que a gente vai fazer aqui, beleza? Então bora fazer esse exercício 2. Então vamos lá, começando aqui já pelo enunciado que está diferente. Ele fala, resolva em R, ou seja, no conjunto dos números reais, as equações exponenciais abaixo. Qual que é a diferença desse exercício para o outro? O outro que a gente fez, o número 1, ele não citava conjunto numérico, então estava tudo em aberto. Aqui eu estou citando que tem que ser dentro do conjunto dos números reais. Muda alguma coisa para a gente? Não, porque a gente conhece apenas os números reais. Todos os números que a gente trabalha até o momento são números reais. Iria mudar se ao invés de colocar o R, se eu botasse, por exemplo, resolver nos números inteiros. Aí a resposta da equação ela só poderia ser um número inteiro, né? Positivo, negativo, tanto faz. Se fosse um número racional, não serviria como resultado. Como é qualquer número real, o que a gente achar de resposta está valendo, sem problema nenhum. Vamos começar então. Na letra A, eu quero achar aí, determinar o valor do x, só que você percebe que o x aparece aqui, ó, no 2, no primeiro 2 e no último 2 aqui também. Você percebe também que todos esses números 2 estão sendo multiplicados, certo? Isso já leva a gente para uma propriedade. Qual que é a propriedade? Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, vamos fazer aqui do lado da letra A. Eu já vou repetir a base e somar aqui, colocar a soma dos expoentes. Então, é x mais o 3 mais o x menos 1. Ok? Estou colocando entre parênteses, porque aquele ali é uma expressão só aqui do meu terceiro número 2. Tá? Já poderia colocar direto, não tem problema não. Só estou colocando aqui para destacar. E do outro lado, a gente tem aí o 512, ok? Vamos resolver primeiro a parte dos expoentes, depois a gente vê a questão de fatoração e tudo mais. Então vamos repetir aqui o 2 e vamos somar. Você só pode somar termos semelhantes, tá? Então você não pode fazer nada com o x mais 3. Isso daqui você iria repetir. Mas você pode somar o x com esse outro x. X mais x é 2x. Ok? E você pode estar somando os números. No caso aqui é o mais 3 com menos 1. Então, 3 com menos 1 vai dar 2. Ok? Pronto. Agora a gente tem aí uma única base, uma única potência que tem base 2 e do outro lado o número 512. Agora a gente utiliza a estratégia do exercício anterior, que é pegar o 512 e fatorar. 512 a gente vai dividindo por 2 até chegar em 1. Então vamos acelerar aqui esse passo, que agora é só a fatoração. Tá, então vocês viram que ficou uma divisão enorme, né? Você tem que dividir várias vezes aí por 2. Eu deixo até aí já uma observação que potências de base 2 elas aparecem com tanta frequência, não só na matemática, mas como em várias situações, que uma hora você vai acabar gravando esses valores e fazer direto, sem precisar ficar fazendo rascunho de fatoração, tá? Uma hora a gente grava e aí vai direto. Por enquanto, eu fiz aí, botei acelerado só para a gente ganhar um tempinho. Então, eu tenho aqui que 2 elevado a 2x mais 2 é igual a 2 elevado a 9. Beleza? O que eu fiz? Igualei as bases, ignora elas por um momento e vamos olhar para o expoente. Então, vai ficar 2x mais 2 igual a 9.
Perceba que, diferente daquele exercício anterior, eu já não achei o resultado de cara, né? Eu tenho que agora resolver uma equação do primeiro grau para aí sim determinar qual que é o valor do x. Então, equação do primeiro grau, vocês já sabem resolver, certo? A gente vai deixar o x isolado no primeiro membro. O que não é x, a gente vai começar a trabalhar com as operações inversas. Então, para não ficar muito apertado, vamos apagar esse rascunho aqui da fatoração, que a gente já fez, já usou, a gente não precisa mais disso. Então, vamos apagar isso daqui. E aí, na mágica, a gente apagou tudo rapidinho. Agora, a gente resolve a equação aqui do lado. Então, trabalhando com operação inversa, né? Aqui era mais 2, do outro lado vai ficar menos 2. Então, 9 menos 2. 9 menos 2 é igual a 7. De novo, a operação inversa. Como o x está sendo multiplicado por 2, do outro lado eu faço a divisão por 2. Então, o x é igual a 7 sobre 2. 7 sobre 2 é um número real, então é solução da letra A. Tudo certo aqui. Se eu tivesse falado que resolva em inteiros, apenas números inteiros, aí essa solução não iria servir, ou seja, a equação não tem solução nos números inteiros. Mas como a gente já conhece os números reais, a gente está trabalhando com os números reais, ela tem solução sem nenhum problema. Então, tudo ok aqui na nossa letra A. A letra A tem como resultado x igual a 7 sobre 2. Pode dividir também, tá? 7 por 2 dá 3,5. Você poderia colocar em número decimal, não tem problema nenhum. Vamos fazer mais uma, que a gente tem até a letra D. Então, vamos para a letra B agora. Bom, na letra B, eu tenho 5 elevado a x mais 1 igual a 25 elevado a x menos 2. Aqui tem um problema, porque as duas bases possuem expoente com x. Então, aquela ideia que eu dei, né, de sempre fatorar quem não tem x no expoente, aqui não dá para fazer isso, porque os dois têm x no expoente. A gente vai fatorar o maior número. O maior número é o 25. Então, fatorando 25, rapidinho aqui, a gente sabe que é 5 ao quadrado. Então, vamos reescrever. 5 ao quadrado, e aí são dois expoentes, então potência de potência, tá? Igual a gente já tinha feito anteriormente em um outro exemplo. E agora eu tenho as bases iguais. Aqui é 5 e aqui também é 5. Vamos olhar para os expoentes. Vai ficar x mais 1 igual. Do outro lado, lembrando que aqui é potência de potência, então o 2 vezes o x menos 2. Ok? De novo, a gente não tem já o resultado explícito, a gente vai ter que fazer mais algumas contas para chegar no valor de x. Vamos fazendo isso agora com calma. Vou reescrever aqui o primeiro lado, tá? X mais 1, porque a gente tem uma multiplicação aqui para fazer ainda. O 2 está multiplicando todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, é 2 vezes x, que dá 2x, e 2 vezes menos 2, que dá menos 4. Tá? É a propriedade distributiva, né? Agora a gente faz aquele esquema de manter o x de um lado e os números do outro, sempre trocando aí a operação. No caso, eu vou colocar esse 2x aqui que está mais, que está somando, vai ficar menos aqui no primeiro membro, enquanto que o menos 4 continua aqui. E o 1, que estava somando desse lado, passa aqui para o segundo membro, diminuindo. Beleza? Vamos apagar o rascunho aqui da fatoração, que não vai ser mais útil nesse momento, a gente já usou, e fazer aqui as contas. 1x menos 2x é menos x, né? Aquela ideia, você pensa, se você tiver uma letra x e quiser tirar duas letras x, você não consegue.
Então, você vai ficar devendo menos uma letra x. Igual menos 4 com menos 1. De novo aqui, ó, você tem dois números negativos. Pensa que são duas dívidas. Você está devendo R$ 4 e você está devendo R$ 1. Então, no total, você está devendo R$ 5. Novamente, a gente não tem o valor do x, a gente tem o valor do menos x. Troca o sinal. Então, trocamos aqui de menos para mais. Vai trocar o sinal daqui. Era menos, fica mais. E aí a gente tem o resultado da equação da letra B, onde x é igual a 5. Ok? Então, bora lá agora para a letra C. Você já percebe que a letra C tem uma raiz de um lado e do outro não tem nada de raiz, né? É um número inteiro. Então, já sabe que vai ter que rolar uma transformação aí também. Mas vamos por partes? Vamos repetir aqui o raiz de 3 elevado a x igual ao 27. Primeira coisa que vocês iriam fazer seria o quê? 2 segundos aí para vocês pensarem que vocês iriam fazer a fatoração do 27. Então, vamos fatorar aqui o 27, dividindo por 3, 9, por 3 de novo, 3, por 3 de novo, 1. Então, 27 é a mesma coisa que 3 ao cubo. E aí está perguntando, eu já sei de cabeça que 27 é 3 ao cubo, eu preciso fatorar? Não. Se você já está conseguindo resolver isso de cabeça, ótimo. Sinal que você já conseguiu avançar bem nessa matéria. Vamos repetir aqui. Raiz de 3 elevado a x igual a 3 elevado a 3. Beleza? Como a gente já tinha pensado antes, né? Não ficaram as bases iguais porque tem aquela raiz. Aí a gente utiliza a ideia do expoente racional. Lembra que quando você tem uma fração como expoente, você transforma em uma raiz? Vamos fazer o caminho contrário. Vamos transformar essa raiz em uma fração como expoente. Vai ficar como? 3 elevado a meio. Lembra que o denominador da fração é a ordem da raiz? E uma raiz quadrada a gente não costuma colocar o 2 aqui, tá? Por isso. Então, eu tenho o denominador 2, porque é uma raiz quadrada, e eu tenho o numerador 1, porque o expoente daqui é 1. Também não está aparecendo, porque quando é 1, a gente não precisa estar escrevendo, ok? Então, raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio, e ainda tem o outro expoente, que é x. Bases iguais, esquece a base por um momento, olha para o expoente, lembrando que potência de potência você vai multiplicar. Então, vai ser meio vezes x igual a 3. Ok? Aqui eu vou fazer de um jeitinho diferente. Essa equação, eu quero que vocês entendam o que é uma equação, fortalecer esse entendimento de uma equação, porque meio vezes x está dizendo para a gente que eu estou multiplicando um número que eu não sei por meio e o resultado dá 3. Lembrem-se sempre que multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então, pensa comigo. Que número que se eu dividir por 2 vai dar 3? É o 6, né? A metade de 6 é 3. Então, o valor do x é igual a 6. A gente resolve esse tipo de equação assim bem simples, sem precisar ficar pensando em passa para o outro lado dividindo, somando, diminuindo. Aqui, se você fizer uma boa leitura da equação, você já descobre aí qual é o valor da incógnita sem problema nenhuma, ok? Falta a letra D, né? Bom, a letra D parece ser tão pequenininha, não é? Vamos fazer aqui do lado? Aí você deve estar pensando agora, se é a última, deve ser a mais difícil de todas. Não deve ser só esse negócio pequenininho aí, não. Mas é. Por que eu coloquei essa letra D aqui? Porque a gente tem muito hábito de sempre na hora de resolver, o x está do primeiro membro da equação, né? Do lado esquerdo. Mas pode estar ao contrário, não tem problema nenhum, gente. Então, aqui na letra D, eu vou fatorar o 16. Quando eu fatoro o 16, por 2, 8, por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1.
16 é 2 elevado a 4. Tá vendo que tá ao contrário, né? Como se fosse um espelho, tá invertido a esquerda com a direita do que a gente fez lá no primeiro exercício? É só para vocês verem que não tem problema nenhum. Ignora a base, 4 igual a x. Quando eu falo que é uma igualdade, eu estou falando que o lado esquerdo é igual ao lado direito. Que o primeiro membro é igual ao segundo membro da equação. E se é igual, eu posso falar na ordem contrária, que a direita é igual à esquerda, que o segundo membro é igual ao primeiro membro. Então, se eu falo que 4 é igual a x, é a mesma coisa que x ser igual a 4. Uma coisa é igual à outra, tá? Então, essa letra D aqui, você achando que a última ia ser a pior, né? A letra D é só para exemplificar aí. Eu sei que tem muita gente que tem o hábito de sempre tem que estar a letra no primeiro membro da equação. Não tem problema nenhum disso, tá? A gente não precisa ficar invertendo, não. Resolve normalmente. Mas eu espero que tenha ficado bem claro como que a gente resolve uma equação nessas duas etapas. Hora de praticar, fazer exercícios, treinar bastante. Ainda mais que essas aulas assim de equação exponencial foi mais cálculo, então vamos praticar um pouquinho essa parte de cálculo, beleza? Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.